Voltei, gente. Deixa eu arrumar aqui a luz. Isso, tá? Tô gravando à noite, gente. Por isso que tá assim, um pouquinho meio escuro, tá? Bem, dando continuidade ao nosso assunto importantíssimo sobre abuso sexual. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem como age o abusador sexual, tá? Como é que ele aborda a vítima, como é que ele consegue estuprar, como é que o abusador, esse homem adulto, consegue pegar uma menina e fazer sexo com ela. Não é a força, não, tá? Na maioria das vezes não é a força. Então preste muita atenção em como isso acontece. Eu diria que são duas fases. Primeiro, a conquista. O estuprador, ele conquista a criança e conquista a pré-adolescente. O adulto precisa conquistar a confiança da criança e criar oportunidades de estar a sós com ela. Gente, o estuprador, ele não vai abusar da criança na frente dos pais, na frente das avós, dos avós, dos tios, dos irmãos. Não, tá? Ele procura meios de ficar sozinho com ela. Como que ele faz isso? Muita atenção ao que eu vou dizer. Ele procura ir na casa da criança em horários em que os pais não estão lá, nos horários em que ele sabe que a criança está sozinha em casa, tá bom? É bastante comum que nessa fase o adulto, o estuprador, passeie com a criança, presenteie a criança e brinque bastante com a futura vítima. A criança se apaixona pelo estuprador, não é mesmo, gente? Sem saber que dali a pouco ele vai querer fazer sexo com ela. Por quê? Porque o estuprador passeia com a vítima, leva a vítima, né, a criança, nos lugares onde a criança gosta de ir, dá presente para a criança, brinca muito com ela. Olha o absurdo, olha. Gente, eu não sei nem a palavra. Olha a monstruosidade desse ato. O estuprador, ele planeja o abuso. Isso aqui é planejar o abuso, gente. Ele tá consciente do que ele quer e de como ele vai fazer para fazer sexo com aquela criança, entenderam? Ao sentir-se especial e temendo perder essas gratificações, a criança oferece pouca resistência para o adulto dar o passo seguinte, o da interação sexual. A criança, gente, ela vai gostar da presença do estuprador, porque ele conquistou ela. Aí o estuprador consegue que a criança goste dele e consegue ficar a sós com a criança. Aí ele pratica o sexo com essa criança. Olha o absurdo, não é mesmo, turminha? Nessa fase, pouco a pouco, o abuso evolui de carícias nos órgãos genitais ao sexo oral, penetração. Então, o abusador, turma, ele começa passando a mão na criança. Ele passa a mão no peito da criança, se for menina. Ele passa a mão na região da vulva, ele passa a mão na vagina, tá bem? Tudo isso já é abuso. Depois que ele passa dessas carícias, ele vai para o sexo oral, que consiste em outro tipo de sexo, tá bom? Como pedir para a criança fazer carinho no adulto, tá bom? E penetração, que é quando o abusador, o estuprador, introduz o pênis dele dentro da vagina ou do ânus da criança. Olha o absurdo disso tudo, gente. Não é de entristecer? Imaginem se fossem irmãos de vocês, primos de vocês, crianças. Quem devia proteger a criança tá fazendo muito mal a ela. Muito mal mesmo. Não é? Adiante. Então, a primeira fase, o estuprador, ele vai conquistar a vítima. E aí, a segunda fase, gente, o estuprador, ele age com o silêncio. Ele tem que fazer a criança não contar o que está acontecendo. Porque se a criança conta, ele vai preso, não é mesmo? Então, ele tem que fazer a criança se calar. E para que o abuso continue acontecendo, é preciso que a criança não conte nada a ninguém. Essa é a fase do sigilo, é a fase do silêncio. Olha o mal acontecendo essa criança e ela não fala.
Para conquistar esse silêncio, o abusador lança a mão de presentes constantes ou de ameaças com frases do tipo: se você contar a alguém, eu te mato. Se contar, eu vou fazer o mesmo com sua irmã mais nova. Ninguém vai acreditar em você. E aí, o que a criança faz, gente? Ela fica calada, ela fica sofrendo em silêncio. Ela fica em terror, ela sente um horror, ela sente um medo imenso, ela se sente desamparada, ela não pode contar aos pais. Se esse abusador for um tio, um primo, o vizinho, às vezes o professor. Sim, gente, professor. Eu já li muitos casos de abuso sexual cometidos por professores, homens, tá? Tios, extremamente recorrente, o tio ser o estuprador, o vizinho, homens até idosos, com mais de 60 anos. Eu sei que aí em Barroso tem um homem idoso que está preso por abusar sexualmente da neta criancinha. Acho que a neta tinha menos de 7 anos de idade. Sim, aí pertinho de vocês. Cris, mas eu não sabia. Pois é, ninguém fala sobre isso. Por que ninguém fala? Quanto menos se falar, mais vai acontecer. Tá bem? Então, a primeira fase do estuprador é a conquista, depois é o silêncio, tá? Ele dá presente para conquistar cada vez mais essa criança e continuar praticando sexo com ela. Ou ele ameaça, né? Escondida e sofrendo atrás desse silêncio, a criança vivencia diariamente o terror de ter perto de si aquele que deveria protegê-la. Por que perto de si? Porque quem estupra, gente, é alguém que está muito perto, tá? É alguém que tem acesso à criança, e para ter acesso à criança tem que estar perto. Digo isso pois sabemos que a maioria dos abusos ocorre dentro do próprio lar da criança e é perpetrado pelo adulto que dela deveria cuidar. A criança, gente, ela começa a ficar num estado assim, eu nem sei descrever, sabe? Eu precisaria de um psicólogo para estar dando aula junto comigo. Novamente, né, de um psicólogo. Você imagina como a criança está perdida, se sentindo abandonada, se sentindo usada, se sentindo um lixo, não é mesmo? Adiante. É bastante incomum que as crianças, contem, faltou um M aqui, contem para alguém o que está acontecendo, adiando a fase da revelação. A criança não conta porque ela está sendo ameaçada. Ou ela não conta, gente, às vezes, porque ela é tão pequena que ela não sabe que aquilo é um abuso. Há crianças que são abusadas, gente, ainda bebês, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ela ainda não sabe, ela nunca ouviu falar disso, porque na casa dela os pais não conversam sobre isso, porque na escola os professores não falam sobre isso. Como eu falei com vocês, é um assunto que não está nos livros e que deveria estar. O que eu estou fazendo agora deveria estar acontecendo com todas as salas de aula do Brasil inteiro com as crianças. Claro que não nessa linguagem que eu estou usando com vocês, porque vocês já estão no 8º ano, mas com a linguagem adequada à idade da criança, não é mesmo? Normalmente, a descoberta ocorre indiretamente, através de um flagra. Então, alguém vê o abusador abusando da criança, ou devido aos sintomas que a vítima de abuso apresenta, como lesões corporais, machucado, né, gente? Machucado nas áreas genitais. Imagine um pênis de adulto penetrando uma vagina de criança, 1 ano de criança. Não é mesmo? Vai machucar, sangramentos, vai machucar até sangrar. Às vezes a criança aparece com doenças sexualmente transmissíveis. Ué, criança? Criança não faz sexo, por que que ela tá com uma DST? É abuso sexual. Muitos casos de gravidez chamam a atenção que recentemente veio à tona um caso de uma menina de 11 anos que engravidou porque o tio a estuprava.
Vocês se lembram desse caso? Eu vou colocar tudo para vocês aqui, para vocês relembrarem, tá? E aí ela foi até o hospital fazer um aborto. Aí teve uma mulher chamada Sarah Winter, que colocou o Brasil inteiro à parte que a menina ia fazer um aborto. E a menina teve que mudar de estado para fazer o aborto. Vocês se lembram disso? Foi recente, foi agora no fim do ano. Pensa o tamanho do absurdo, gente. Como é que vai deixar uma criança de 11 anos ter um filho do tio dela porque ela estava sendo estuprada? E se ela não tivesse engravidado, ninguém teria descoberto o estupro. Ela não contou, ela não revelou, né? Conhecimento precoce de questões sexuais. Se a criança começar a, por exemplo, desenhar bonecos e nesses bonecos desenhar pênis, é sinal de que ela está sofrendo abuso, porque criança não tem noção dos órgãos genitais, tá bom? Comportamentos e discursos sexuais inadequados para a idade. Triste, né, gente? Só posso falar isso com vocês, é uma tristeza imensa para a criança. Adiante. A revelação da violência sexual proporciona um grande alívio na vítima. Claro, né, gente? Pois ela sabe que a partir daquele momento estará livre dos abusos sofridos. Então, a partir do momento em que a criança conta, consegue contar, ou que alguém descobre, ela sente um alívio, porque aquele abusador nunca mais vai encostar nela. Mas, em alguns casos, não é bem isso que acontece. E a fase da negação tem início, devido à pressão que as crianças sofrem dos demais familiares que preferem acreditar que tudo não passou de mal entendido. Mas, nossa, gente, eu não consigo nem imaginar o tanto que essa criança sofre. Essas, né? 1 em cada 4 no Brasil. Ela conta para alguém que ela sofre abuso sexual e esse alguém fala que ela tá inventando. Ele nega, a pessoa nega. Cadê? Nega que aquilo estava acontecendo. A versão da criança contra do abusador. E como é mais fácil para todos fingir que nada aconteceu, a criança prefere passar por mentirosa do que por aquela que permitiu que essa desgraça acontecesse em sua família. Olha essa última parte da frase. A criança prefere passar por mentirosa do que por aquela que permitiu que essa desgraça acontecesse em sua família. Tem gente que nega e acha que a criança permitiu, gente. A criança não permite nada. A criança é vítima. Meu Deus, é muito horror. Muito horror mesmo, tá? Para fechar a nossa aula de hoje, porque já ficou muito assunto, tá bom? Onde não se pode tocar, né, turma? Onde não se pode mexer no nosso corpo sem o nosso consentimento. Não pode mexer nos seios, não, sem o nosso consentimento jamais. Não pode mexer na área genital, jamais. Não pode mexer aqui em cima na coxa, jamais. Não pode mexer no bumbum, jamais, sem o consentimento. Nos meninos, a mesma coisa. Não pode mexer no bumbum, não pode ficar acariciando a coxa, não pode tocar no órgão genital, não pode tocar no ânus, tá bem? Então, são regiões íntimas que só a gente pode tocar. Só a gente pode tocar no interior da nossa coxa, só a gente pode tocar nos nossos órgãos genitais. Ninguém pode tocar o nosso corpo sem o nosso consentimento. Ninguém pode passar a mão no meu bumbum sem que eu não queira. Nenhum tio meu pode ficar passando a mão no meu bumbum, nem na região da minha vagina, nem na região dos meus seios que estão em crescimento. Vocês entendem isso, gente? Se isso estiver acontecendo com algum de vocês, com alguém que vocês conheçam, vocês têm de contar para uma pessoa de confiança, tá bem? E esse será o assunto da nossa próxima aula. A quem recorrer
no caso de abuso sexual. Tá bem? Vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas que principalmente vocês tenham entendido muito sobre o abuso sexual. Tá bem? Um abraço, então. Espero que Deus proteja vocês disso. Espero do fundo do meu coração que vocês sejam protegidos dessa violência. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!